Opa, seja muito bem-vindo ao seu canal de Esportes Eletrônicos. Meu nome é Hélio e nesse episódio a gente vai falar como começar a advogar no cenário gamer e dos esportes eletrônicos. Fica comigo até o final do vídeo que você vai entender o que você deve fazer e o passo a passo para começar a atuar e começar a conquistar clientes nesse grande mercado que ele é praticamente globalizado. A gente tem aqui desde o direito do consumidor mais básico até o direito internacional, como fontes aí de aplicação às relações jurídicas que se desenvolvem e se desencadeiam nesse cenário. Primeira coisa que a gente precisa entender, especialmente aqui para quem não conhece nada do cenário gamer e dos esportes eletrônicos, e isso não é um problema definitivamente, porque aqui para a gente é algo que é até simples de entender, é algo que você pode aprender brincando, se divertindo em momentos aí de descontração. Então é muito fácil de entender como funciona os jogos eletrônicos, a mecânica dos jogos e os modelos de negócio que vão se desenvolvendo em cima tanto dos jogos como também do cenário competitivo. E a primeira coisa que eu gosto de fazer é separar uma coisa da outra. A gente separa o que é game do que é esporte eletrônico. Quando a gente fala em game, nós estamos falando aqui num cenário de jogos eletrônicos. O jogo eletrônico nada mais é do que um programa de computador. Ele pode rodar tanto num computador, pode rodar num celular, pode rodar num console, num tablet ou em qualquer outra plataforma que o desenvolvedor, ou seja, o produtor do programa de computador, adequar ou ajustar. Então, quando a gente fala em jogo eletrônico, nós nada mais falamos, nada menos falamos do que num programa de computador. A lei do software, 9.609 de 98, é quem oferece aí uma proteção especial para os programas de computador. Então, todos aqueles elementos visuais que nós vemos dentro dos jogos, desde o layout, cenário, personagens, as eventuais armas, escudos, ou qualquer item que se tenha, dependendo do jogo, do gênero do jogo, são protegidos ali como elementos de direitos autorais, não só do código-fonte, mas também tem incidência aqui da nossa lei de direitos autorais. E a gente tem aqui o programa de computador, então rodando no mercado, e ele, quando é oferecido, colocado para rodar no mercado, nós temos aí uma relação básica de consumo entre aquele produtor que coloca o seu produto no mercado e os consumidores desse jogo eletrônico. Quando a gente fala no cenário dos esportes eletrônicos, os jogos eletrônicos vão servir de base para o desenvolvimento dos esportes eletrônicos. Os esportes eletrônicos hoje já são vistos de fato como uma atividade desportiva e recebem a incidência da aplicação da Lei Geral do Desporto, famosa Lei Pelé, 9.615 de 98, e é ela que tutela aqui para a gente as questões ligadas às competições, trata da questão, por exemplo, do contrato de trabalho dos atletas profissionais. Enfim, o cenário dos esportes eletrônicos hoje, então, ele já é globalizado, ele ocorre tanto aqui no Brasil como em vários outros países do mundo e ele movimenta aí muitos recursos, movimenta muito dinheiro. Uma questão muito importante de se entender, agora que a gente fez essa diferenciação entre games e esportes eletrônicos, é que os esportes eletrônicos eles são categorizados aqui para a gente como uma modalidade esportiva. É como o futebol, o vôlei, o basquete, o xadrez, o skate, o surf ou qualquer outra modalidade. A diferença para esses esportes tradicionais é que os esportes eletrônicos, vistos aqui para a gente como uma modalidade esportiva, é que dentro da estrutura dos esportes eletrônicos nós temos centenas de milhares de títulos de jogos eletrônicos e em cada um desses jogos pode se desenvolver o cenário competitivo. Então aqui a gente tem um universo gigantesco dentro do cenário dos esportes eletrônicos. Nós podemos ter aqui um jogo competitivo de tiro, um jogo competitivo de estratégia, um jogo competitivo de baralho, de cartas, isso nos jogos eletrônicos. Enfim, existem vários outros tipos e modalidades. E quando a gente fala, por exemplo, de jogo de tiro, não é só um jogo de tiro que existe. Existem centenas de milhares de jogos diferentes de tiros. Existem centenas de milhares de jogos diferentes, eletrônicos, de esportes, como o próprio futebol, o FIFA, o PES, Pro Evolution Soccer, enfim, existem vários jogos. Aqui a gente fala, portanto, num universo dentro dessa modalidade esportiva. Quando a gente puxa um esporte tradicional, como por exemplo o futebol, quais são as variações que essa modalidade do futebol tem? Nós temos futebol de campo, futebol de areia, o society, futebol de quadra, enfim, são poucas modalidades.
perto e comparativamente aqui aos esportes eletrônicos, os esportes eletrônicos têm uma estrutura assim gigantesca e globalizada. E aqui a organização desses torneios, desses eventos de esportes eletrônicos, eles podem ser pulverizados, não há uma entidade centralizada que controla tudo isso. Quem controla, né, basicamente é quem desenvolve, porque é proprietário do programa de computador, do software. Mas essa pessoa que desenvolve, essa pessoa jurídica, essa empresa, ela pode ceder os direitos para que empresas independentes desenvolvam ali o cenário competitivo. Então, uma empresa, por exemplo, que veio da Alemanha, desenvolveu um jogo na Alemanha, ele acaba licenciando o jogo para o resto do mundo. E o mundo acaba fazendo ali os torneios competitivos aqui no Brasil, na Argentina, na China ou em qualquer outro lugar. Então, os esportes eletrônicos, quando eles são vistos aqui como modalidade, são jogos e são esportes que são subdivididos em várias outras categorias. Então, a gente, quando enxerga aqui o cenário, a gente precisa ter essa visão macro, essa visão periférica do que ele representa. Então, a gente sabe que existem muitas discussões, muita gente traz aqui para a gente as questões de que, eventualmente, o esporte eletrônico não pode ser considerado uma atividade desportiva. Essa é uma opinião, mas não necessariamente reflete aquilo que o mercado vê e desenvolve em cima dos esportes eletrônicos. Não sei se todo mundo sabe, mas se você não souber, você vai entender isso agora. Os esportes eletrônicos, eles não exigem, de fato, uma movimentação do corpo mais intensa, mas ele exige ali uma série de reflexos do jogador, os movimentos finos das mãos e dos braços, e que fazem movimentos repetidos, reiterados, dependendo da dinâmica do jogo. Os esportes eletrônicos, eles têm regras pré-estabelecidas e, enfim, todas aquelas características que a própria Lei Geral do Desporto, a Lei Pelé, nos traz como uma carta branca, né, faz com que a gente consiga fazer um ajuste, uma adequação perfeitamente, levando em consideração aqui que é de fato um esporte. Então a gente não tem como repelir da legislação a incidência dessa modalidade que é nova e que vem tomando aí o mundo inteiro. Então a gente tem aqui os esportes eletrônicos de fato como uma atividade desportiva. Muita gente também questiona, né, o número de consumidores, o número de jogadores que participam desse cenário globalizado. No Brasil nós temos basicamente de 90 a 100 milhões de consumidores de jogos eletrônicos e boa parte deles estão se tornando aí profissionais. Esses profissionais, eles são de fato contratados como atletas profissionais, o contrato é especial de trabalho desportivo e os salários são muito bem remunerados, especialmente aqueles times que já têm uma estrutura maior. Então nós vemos aí jogadores partindo de salários, por exemplo, de R$ 2.500 a R$ 3.000 e chega aí a 50, 70, 100 mil reais, dependendo do jogo, dependendo do time e dependendo dos campeonatos que eles participem de forma mais intensa, porque nem todos os campeonatos ocorrem só no Brasil, mas existem campeonatos mundiais. Então a gente tem o LoL, League of Legends, nós temos o Counter-Strike, nós temos o Free Fire, nós temos, enfim, centenas aí de jogos que vão se tornando competitivos e remuneram muito bem seus jogadores, seus atletas. Inclusive esses atletas que são profissionais, os seus contratos de trabalho desportivo, também quando há uma transferência entre os clubes, os atletas ganham e os clubes ganham mais ainda. Se for no Brasil, se for no exterior, eles ganham de uma maneira, inclusive, diferenciada. Não só pela moeda corrente nos outros países, mas porque a Lei Geral do Desporto não impõe um limite na transferência, limite de valores. Então aqui os times acabam investindo nos jogadores justamente já provisionando a sua transferência para um próximo time. Então aqui a gente tem, dentro do cenário dos esportes eletrônicos, essa grande ideia central de que atletas, clubes e times representam aqui para a gente o ecossistema central mesmo ali, o ponto fulcral, né, do nosso grande cenário. E aqui a gente também tem que entender, importante isso, que os jogos eletrônicos, especialmente os esportes eletrônicos, eles não são encarados aqui para a gente na advocacia como uma área do direito. Tá? A gente tem aqui os esportes eletrônicos como um nicho de mercado, cujo nicho recebe influência de todas as áreas, desde o direito do consumidor mais simples, quando a gente tem a base dos jogos eletrônicos junto aos consumidores, ao mercado de consumo, até o direito internacional, quando nós temos competições esportivas que ocorrem
em nível global, né? Mas muitas vezes a partir do próprio território nacional. Tem jogadores e times e organizadoras que regulamentam regras em comum e recrutam times de vários lugares do mundo para participar daquele campeonato online. Então a gente tem a aplicação, por exemplo, do direito internacional nessas questões competitivas. E quando a gente fala do direito do consumidor, a gente fala do direito civil também, porque há um emaranhado de relações jurídicas dentro daquela nossa estrutura piramidal entre o desenvolvedor, a publisher, organizadoras de eventos e torneios, times, jogadores, patrocinadores, enfim, há uma série de relações jurídicas que vão se desencadeando dentro desse modelo de negócio. Então a gente tem aqui uma expansão muito grande, mas a gente não fala aqui, repito, que esse mercado é uma área do direito. A gente pode até classificar como direito desportivo, porque é o que mais se aproxima, mas a verdade é que a gente tem a incidência de todas as áreas, inclusive do direito empresarial, direito tributário, o direito do trabalho, que é uma área que é muito comum, levando em consideração, né, as contratações e rescisões de jogadores que envolvem valores muitas vezes altíssimos. Então aqui a gente não tem como uma área, mas um nicho de mercado. E aqui, recebendo a influência dessas outras áreas do direito, a gente percebe que a nossa atuação na advocacia ela é muito grande. Então, o que eu recomendo? O que a gente pode trazer aqui para que você que ainda não tem contato nenhum com esse mercado, mas conhece um pouquinho de jogos eletrônicos, consegue entender a dimensão que ele tem hoje e o quanto ele vai crescer daqui para o futuro. Eu queria que vocês entendessem aqui alguns passos para vocês começarem a advogar, que é justamente esse o propósito do nosso vídeo. Em primeiro lugar, e talvez o mais importante, é você escolher uma área de atuação. Se você já tem afinidade com o direito do trabalho, você vai ter uma atuação muito intensa dentro do cenário dos esportes eletrônicos, levando em consideração aqui, por exemplo, a contratação de jogadores, contratação de coaches, managers, que são pessoas específicas com cargos específicos, atividades específicas para gerenciar times. E tem toda uma staff por trás, que a gente tem psicólogos, tem advogados, tem, enfim, uma série de outros prestadores de serviços que, por exemplo, dentro de um clube, dentro de um time, eles fazem parte. Então, essas relações de trabalho são específicas. Alguma delas a gente vai aplicar a CLT e aos atletas profissionais a Lei Geral do Desporto. Então, o direito do trabalho tem uma incidência muito grande nesse sentido. Quando a gente fala em relação de consumo, por exemplo, a própria publisher, né, ou a própria desenvolvedora do jogo, ela tem uma relação direta com o mercado de consumo. Então, a gente aplica aqui o CDC quando tiver algum tipo de falha, algum tipo de defeito, algum tipo de vício na prestação de serviços dessas empresas em relação ao público de consumo. E aqui, para quem não tem afinidade, por exemplo, o que é muito comum, o que acontece de maneira corriqueira dentro desse mercado? Por exemplo, quando um consumidor compra um item virtual, sei lá, uma arma diferenciada, e ele tem um tempo de duração dentro do jogo, mas ele sofre um bloqueio temporário da conta por algum fato que, em tese, ele cometeu e que contraria as políticas do jogo, então ele fica suspenso e perde aquele item. Essa é uma situação típica. E aqui a gente não fala de pequenos valores, a gente fala de valores, inclusive, muito elevados. Tem jogadores que não aplicam, não investem apenas 50, 100 reais nos jogos. Tem jogadores que investem 10 mil, 20 mil, 50 mil reais dentro do jogo. Seja para se destacar, seja para começar a entrar no cenário competitivo. E a gente tem aqui, então, demandas não só judiciais, mas muitas vezes também extrajudiciais dentro da área de direito do consumidor. O direito civil, por exemplo, o direito empresarial, esses times todos são times que são pessoas jurídicas de direito privado e que têm atividade ali principal, né, e secundária como exploração dos jogos eletrônicos. Então são empresas comuns que precisam de contratos sociais, eles têm problemas societários entre eles e precisam de uma atuação global aí de um advogado, mas que necessariamente deve conhecer aqui desse mercado, desse nicho dos esportes eletrônicos, porque as empresas muitas vezes fazem contratos e têm relações jurídicas diretas com publishers, com patrocinadores, com os desenvolvedores, e essas relações jurídicas, ainda que empresariais, dentro do direito empresarial, o advogado tem que ter uma noção de como funciona toda essa estrutura dos jogos eletrônicos e dos esportes eletrônicos. E uma segunda questão muito importante, que eu recomendo fortemente para você que quer começar nesse nicho, nesse mercado, é que você conheça
a mecânica dos jogos eletrônicos. Veja que no início dessa aula a gente falou um pouquinho sobre a diferença entre jogos e esportes eletrônicos. Aqui nós vamos voltar a falar um pouquinho de jogos. Conhecer a mecânica desses jogos é fundamental, é muito importante. Não só para o direito do consumidor, por exemplo, porque quando você vê um bug, né, que é uma falha no programa, uma falha no software, que privilegia, por exemplo, um determinado jogador, um determinado time em detrimento do outro e não estabelece um equilíbrio nos jogos e nas jogadas, isso pode causar ali um problema relativo ao que é o direito do consumidor. Então, conhecer um pouco da mecânica do jogo, do software, o que é um servidor pirata que foi criado sem autorização, por exemplo, são questões muito relevantes que você precisa compreender. E aqui, a mecânica dos jogos ela não se limita apenas a essas questões de interlocução, né, do usuário com a plataforma. Mas a mecânica dos jogos, quando eles são desenvolvidos com um propósito. E esse propósito é o que torna eles assim tão viciantes para o mercado de consumo. Todos os jovens dessa geração, esses 90, 100 milhões de consumidores que acabam entrando no mercado, que são fãs frenéticos de jogos eletrônicos, ficam viciados porque os jogos, dentro da sua mecânica, eles são divididos ou subdivididos ali em 4 propósitos de desenvolvimento que faz com que essas pessoas se tornem viciadas. E a gente chama aqui de sistema PRDD, que eu costumo chamar. O primeiro critério mecânico desses jogos, esse jogo é o que a gente chama de senso de propósito claro. Muitas vezes na nossa vida a gente não tem propósito, a gente ainda não encontrou o propósito da nossa existência. Mas quando um jogador ele para no fim do dia do trabalho, ele se conecta no jogo com uma comunidade imensa de jogadores que estão ali dentro com o mesmo propósito, e eles sabem o que eles precisam fazer dentro do jogo, seja explorar uma cidade, seja, enfim, combater uma equipe adversária, e a pessoa vive aquilo, ela tem um senso de propósito dentro do jogo. Então ela busca muitas vezes sair da vida real dela e entrar dentro do ambiente virtual para jogar, porque ali ele tem um senso de propósito, ele sabe o que ele precisa fazer ali. E aliado a isso vem o segundo critério mecânico, que é o desenvolvimento mensurável. Na medida em que o jogador ele joga, que ele atua, em que ele, enfim, se relaciona com a comunidade, com o jogo, o próprio jogo oferece para ele um sistema de ranqueamento, por exemplo. Ele consegue mensurar o quanto ele cresce ou quanto ele se desenvolve dentro do jogo. Então ele passa a viver aquilo como, de fato, se fosse uma segunda vida dele, né? Em um momento ele trabalha na vida real, num outro momento, nos momentos de lazer especificamente, ele está ali interagindo e jogando dentro desse jogo, dentro dessa comunidade, que é todo um ambiente lúdico preparado para isso, e aí por trás desse sistema a gente percebe que há uma ciência do porquê os jogos eletrônicos são assim e são tão viciantes. E a gente tem um terceiro critério da mecânica do jogo que é muito importante, que eu chamo de desafio. Na vida humana, nós temos sempre desafios. A gente acorda com desafios a serem enfrentados, serem batalhados, e os efeitos na nossa vida real, muitas vezes desses desafios, se a gente não consegue cumprir, eles podem trazer prejuízos. Dentro do jogo, a pessoa não conseguiu cumprir um desafio e ela vai ter um desafio claro também, ela simplesmente pode perder pontos, perde uma vida, mas ela se regenera ou reaviva e continua jogando quantas vezes quiser. Porque os efeitos ali dentro não são efeitos reais, efeitos verdadeiros. Então, está aqui um terceiro critério da mecânica dos jogos que faz com que eles se tornem cada vez mais viciantes. Nós temos um quarto, que é o sistema de recompensa. Na medida em que você evolui, você vai ganhando recompensa. Você ganha pontos, status, você ganha um diferencial dentro da comunidade. Então eu vejo, por exemplo, nas ações que eu atuo, muitas vezes em nome da empresa, muitos consumidores reclamam que eles foram banidos, foi retirada a experiência do personagem, perdeu os itens que ele havia comprado, as moedas que ele havia conquistado, porque ele foi punido ali nos termos da regra do jogo e, enfim, reclama disso, que não é justo e que, enfim, não poderiam ter punido dessa forma. Então, esse mercado, dentro desse sistema, dentro dessa mecânica, a gente começa a perceber que de fato há uma ciência por trás. E isso não vem de hoje, são estudos que vêm ocorrendo aí há décadas e décadas e que vão trazendo aqui um aprimoramento. E a gente pode perceber que hoje, desses 100 milhões de consumidores que nós temos, eles já estão se projetando para um mercado futuro. E quando a gente fala, por exemplo, dos esportes eletrônicos como modalidade desportiva,
comparada com o futebol, os jovens de hoje eles não estão muito preocupados com o futebol, estão mais preocupados com os esportes eletrônicos, porque são participativos e tem todo esse sistema, toda essa ciência por trás. Então, esse daqui é um dos motivos do porquê eu insisto para você que é importante você começar a entender um pouco da mecânica dos jogos. Então a gente precisa entender aqui, em primeiro lugar, um pouco sobre as áreas de aplicação, né, os modelos de negócio que se tem. Segundo lugar, a gente vai entender um pouco das mecânicas que tem por trás dos jogos eletrônicos. E um terceiro ponto que é muito importante é você conhecer e viver um pouco do cenário tanto dos jogos eletrônicos como também dos esportes eletrônicos. E como é que você faz isso? Você vai fazer isso simplesmente jogando, tentando se inserir dentro desse mercado, seja no momento de lazer para conhecer um pouquinho como funciona, acompanhando o cenário competitivo, assistindo jogos e jogadas, vendo comentários, porque isso vai fazer você abrir a mente e entender quais os modelos de negócio se aplicam aos jogos eletrônicos, aos esportes eletrônicos e como é que o direito entra dentro desse ambiente virtual. Então, você viver, passar a entender, conhecer esse mercado, esse cenário, é um terceiro ponto muito importante que vai te fazer iniciar com segurança dentro desse mercado. Número 4, o que é importante você entender aqui também? Quando você começa a conviver com uma comunidade de pessoas que pensam como você, que têm o mesmo objetivo que você, por exemplo, que querem entrar, são aspirantes a entrar nesse mercado dos games e dos esportes eletrônicos, tudo se torna mais fácil, porque aquela comunhão de interesses, você dentro de um ambiente, o ambiente ele vai te ajudar a trazer, vai te trazer pessoas novas, vai te trazer energias novas, isso vai começar a te trazer ideias, essas ideias vão começar a ser executadas e essas execuções que vão te trazer os resultados. Então, dentro das comunidades, é o lugar apto e apropriado para que você comece a entender as trocas de informações, trocas de materiais, a se atualizar sobre o cenário, que é o que vai te fazer a ter uma segurança muito maior. E ali você vai começar a perceber dentro da comunidade que as pessoas não estão nos grandes centros, né? Os advogados não estão nos grandes centros, eles estão espalhados ao longo do Brasil e muitas vezes até fora do Brasil, porque esse cenário, como eu falei, ele é globalizado. A gente não tem aqui restrições territoriais. Então, eu atuo, por exemplo, quando eu pego as ações trabalhistas. Muitas vezes a gente pega a ação trabalhista de times inteiros que se desfazem, por exemplo, da line, que eles chamam, né? Da linha de modalidade de algum jogo. E, enfim, muitas vezes vem 30, 40 ações de uma só vez de jogadores de várias lines para o escritório. E quando a gente entra com as ações trabalhistas, por exemplo, são pulverizados pelo Brasil inteiro. Então a gente entra desde estados do norte aos estados do sul, passando pelo centro-oeste, sudeste e por aí vai. E por que isso acontece? Porque boa parte dos jogadores são contratados formalmente por times que estão num determinado estado e o jogador está em outro estado. Os jogadores da equipe, que normalmente são 5, 6, só se comunicam por meios virtuais, inclusive com os times, e inclusive participam dos torneios oficiais. São remunerados, tudo de forma bem profissional. E aí a competência dessas ações trabalhistas, por exemplo, é no lugar da prestação de serviços, que via de regra, nessas ocasiões, é na residência do jogador. Muitas vezes, dependendo do time, eles podem levar até para gaming house, como a gente chama, ou gaming office, que são estruturas montadas pelo time para que os jogadores morem lá, convivam lá e possam participar. Então, a gente tem essa estrutura diferenciada aqui também. Então, se você tiver interesse em entrar nas comunidades, nós temos várias comunidades no Telegram, no Discord, nós temos comunidades no WhatsApp, temos comunidades no Instagram, são várias comunidades. Procura aqui embaixo no vídeo que a gente vai deixar disponível vários dos links para que você possa entrar e se integrar e começar a interagir e entender como isso vai funcionar. Então, quando você passar por esses 4 passos, você vai começar a perceber e fisgar as oportunidades que existem nesse mercado. É aí que você vai começar a dar os seus primeiros passos rumo ao sucesso na sua advocacia dentro desse mercado. E você vai perceber nesse momento quanto ele é fascinante e o quanto esse cenário é grande. Ele veio com tanta força para mudar esse mercado, que hoje o COI, o Comitê Olímpico Internacional, já incluiu os esportes eletrônicos dentro do seu sistema, dentro da sua estrutura. Então a gente tem uma dimensão muito grande. Quem fica para trás, quem não
perceber, não conseguir enxergar o potencial desse mercado, certamente vai ficar para trás, o cavalo branco vai passar e você vai acabar perdendo essa grande oportunidade. Então, para a gente resumir, quando você começa a identificar, você começa a perceber que não há fronteiras, você começa a perceber que você pode advogar para times, jogadores, publishers, streamers, influencers, publishers, desenvolvedoras, organizadoras de torneios a qualquer lugar do mundo. Aqui no Brasil, no Japão, não importa, você consegue advogar, especialmente na seara extrajudicial, né? Não contenciosa, muitas vezes contenciosa, mas também extrajudicial, muitas vezes na área judicial de fato, né? Manejando ações judiciais, seja de natureza civil, de consumo, trabalhista e por aí vai. Então a gente tem essa ideia da globalização. E foi mais ou menos assim que eu comecei há 15 anos atrás, quando eu dei os primeiros passos nesse mercado, e faço isso de fato há 15 anos. Comecei com jogos eletrônicos, vi esse mercado se desenvolver e chegar onde ele chegou hoje. E a projeção daqui para frente, de acordo com dados estatísticos de empresas sérias de pesquisa de porte global, trazem para a gente aqui uma evolução muito grande do mercado dos games e dos esportes eletrônicos. Então, não deixe de entender, não deixe de procurar sobre essa globalização, porque dentro desses 15 anos é a experiência que eu tenho e que eu posso compartilhar aqui com você. E é óbvio, muita gente não se formou ainda, muitos acadêmicos procuram aqui esses conteúdos que a gente divulga e acabam entendendo, né, de uma maneira bem estruturada como é que funciona, até porque participam muitas vezes de jogos, torneios. E eu sempre recomendo, não fiquem adstritos apenas a conhecer o produto, a conhecer o mercado. Aqui, para você ter uma boa atuação na advocacia, você precisa de fato ter cursado uma boa faculdade, ter uma base jurídica para que você possa desenvolver a sua advocacia dentro desse mercado, porque ele não é fácil e há muita divergência entre a aplicação das leis muitas vezes, porque é um mercado novo, é uma área jurídica, aliás, um mercado novo que traz para a gente aqui demandas jurídicas novas e a gente precisa cada vez mais inovar, a jurisprudência vem sendo construída e na medida que isso acontece, a gente percebe que novos desafios são lançados e a gente tem que cumprir esses desafios. Então, para quem não tem experiência jurídica, para quem começou agora ou para quem já é advogado, mas não tem contato com esse cenário, agarrem essas dicas. Basicamente, é o que você precisa para começar a ter uma dimensão diferenciada aqui desse mercado e dar os seus primeiros passos. Para quem começou agora, eu recomendo que tente atuar, tente ter familiaridade com várias áreas do direito, até você definir aquela área que você quer atuar, para que você então depois possa ou expandir ou se especializar em um determinado micronicho de algum jogo eletrônico ou um micronicho do direito. Então isso vai trazer aqui para você grandes resultados. E aqui eu queria deixar basicamente 3 erros comuns que eu vejo, tanto advogados como acadêmicos de direito, incidirem aqui e que pode custar caro para vocês. Primeira coisa, pós-graduação. Muita gente pensa assim, eu vou fazer uma pós-graduação em direito desportivo, em direito civil, em direito do trabalho. Mas essas pós-graduações, elas são voltadas aqui especificamente para as matérias tradicionais do direito, para as áreas tradicionais do direito, e dificilmente vão prever alguma coisa sobre jogos eletrônicos. Notadamente as pós-graduações aqui em direito desportivo. E muita gente se engana, acha que vai aprender muito e não vai, porque essas pós-graduações ainda não são preparadas para enfrentar esse mercado. Então evite fazer pós-graduação antes de conhecer de fato como esse mercado funciona. Segundo lugar, pessoas acham normalmente que esse mercado é difícil de entrar e que esse mercado não é para elas, ou que isso só ocorre em grandes capitais, em grandes centros. Isso não é verdade. A gente falou aqui da globalização, da internacionalização. O mercado ele não tem fronteiras, ele é transnacional, né? Vários países do mundo acabam trazendo jogadores de fora para o Brasil, os jogadores do Brasil são exportados para fora e a gente tem uma rotatividade muito grande. E, preponderantemente, as contratações, os treinos, participação em torneios são praticados à distância. E essas ações trabalhistas que eu trouxe aqui para vocês, que eu mencionei para vocês, normalmente são ajuizadas em pequenas cidades, em pequenas cidades do interior de grandes estados. Então a gente tem aqui
a ideia de que não há fronteiras para essa atuação, né? E por que esses atletas, esses clientes me procuraram? Porque eu atuo nesse mercado, né? Por que não procuraram alguém local? Porque as pessoas que trabalham muitas vezes em loco não conhecem esse mercado, não têm afinidade e também não são conhecidas, não são referências nessa área. O direito de esporte eletrônico está começando agora, ele traz oportunidades para você, não só financeiras, mas traz oportunidades mais valiosas do que isso. Traz a oportunidade de você ficar conhecido nesse mercado, conhecida nesse nicho de atuação e que pode fazer o seu nome reverberar aí pelo Brasil inteiro. Então, agarre essas 3 dicas aí desses erros mais comuns para que você também não incida neles. E no nosso próximo vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre a especialização em direito de esportes eletrônicos. O que você precisa estudar, o que você precisa fazer para se especializar e começar a se tornar uma referência nesse mercado e nesse nicho de atuação. Então a gente se vê lá no próximo vídeo. Até logo!